Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue falando e sendo real em nossas vidas, e que nós possamos a cada momento depender desse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós, tem nos dado esperança a cada momento, a cada amanhecer de nossas vidas. Então vamos juntos adorar a esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que olha por nós. E o motivo de nós estarmos aqui essa noite. Não estamos aqui por causa de outra pessoa, ou por causa de algo imaterial, mas simplesmente para adorar e bendizer o santo nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Só o nosso Deus é digno de você ter saído do seu lar e estar aqui, ou você que está na sua casa ouvindo essa transmissão, cultuando conosco. Só o nosso Deus é digno desse momento tão maravilhoso, tão especial em que estamos em comunhão com o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer. Pai querido, Pai santo, estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu povo aqui reunido em teu nome, e que juntos, ó Pai, a uma só voz possamos declarar louvores ao Senhor. Que a sua palavra, ó Pai, seja cantada, lida, pregada, possa vir de encontro aos nossos corações, e que possamos, ó Pai, deixar o Senhor falar conosco. Obrigada, Deus, e continue, Senhor Deus, a encher os nossos corações, ó Pai, de alegria, esperança que vem de Ti. Obrigada por essa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus. Salmo 103, ele diz no seu primeiro versículo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Tudo que há em mim deve bendizer o santo nome do nosso Deus. Poucas palavras, mas que falam tanto aos nossos corações, que tudo que há em nós possamos ter um motivo real para bendizer ao Senhor e agradecê-lo sempre, porque Ele se lembra de nós, Ele cuida de nós, e que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E é isso que nós vamos cantar, que nós agradecemos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu amor. Nós vivemos pela fé, porque nós confiamos nesse Deus tão maravilhoso e glorioso. Se você puder, coloque-se de pé e juntos vamos celebrar alegremente o nome do nosso Deus. Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu amor, eu
nosso Deus que é santo, poderoso, digno de todo louvor e de toda adoração. Fique à vontade no meio de nós. Neste momento, coloque-se diante do Senhor. Lembre-se da sua santidade, do seu poder, do seu amor, de tantos benefícios que Ele nos tem feito. Mas lembre-se também que um dia Ele morreu na cruz por cada um de nós. E é ali que temos que deixar as coisas que ficaram para trás e olhar somente para Cristo Jesus. Então coloque-se diante dele enquanto você canta, enquanto você adora ao nome do nosso Deus.
seu agradecimento. Enquanto você faz isso, com seus olhos fechados, nós vamos ter um momento de dedicação ao Senhor, um momento de dedicação dos bens e vidas ao altar do Senhor. Coloque sua vida diante dele. Coloque seus bens diante do Senhor. Ele há de cuidar de cada um de nós. Nós estaremos ouvindo o instrumental do hino de louvor ao nosso Deus, enquanto você tem essa oportunidade, enquanto você pode colocar diante do Senhor a sua vida, os seus bens, você pode colocar diante do Senhor a enfermidade, colocar as alegrias que o nosso Deus tem proporcionado a você. Coloque sua família diante do Senhor. Faça com que o nome do Senhor seja exaltado em sua vida e sinta a presença do nosso Deus no nosso meio. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Se você tem alguma questão para colocar diante do Senhor, fique de pé. Seja uma gratidão, seja um pedido, seja porque você estará completando mais um ano de vida, ou já completou, seja na vida pessoal, do nascimento ou no casamento, não importa. Talvez você tenha algum motivo de gratidão e pedido ao Senhor. Vamos nos colocar diante da presença dEle agora, porque Ele está entre nós e Ele pode todas as coisas. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por este culto, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por cada vida que está aqui, por cada uma de suas famílias.
Que o Senhor abundantemente, com tua mão de graça e poder, abençoe essas vidas, as suas famílias. Obrigado, Senhor, por cada bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, por cada ajuda, por cada amparo, por cada consolo, por cada provisão. Muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde. Que em nome de Jesus o Senhor receba cada gratidão que é expressa nesse momento do coração de cada um de nós. Mas nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão clamando, estão aflitos, estão cansados e sobrecarregados, estão angustiados com alguma situação, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha intervir com poder, graça, e que, ó Deus, o Senhor venha estender a tua mão sobre essas vidas, para essas pessoas que nessa hora clamam a Ti e precisam da Tua intervenção, Senhor. Ajuda, ampara, sustenta, supre o que for necessário. Estimula, Senhor, a fé dessa pessoa em Ti, uma crença firme no Senhor, uma crença firme na Tua palavra, uma crença firme na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa noite a Tua palavra encontre lugar nesses corações. E como bem diz a Tua palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Que a nossa fé seja fortalecida, robustecida nessa noite. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que têm sido semanalmente entregues ao Senhor. Obrigado pela fé desses irmãos e irmãs que tem confiado no Senhor e tem te servido integralmente. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada a esta igreja e ainda tem nos dado a alegria, a bênção de poder dividir e compartilhar com aqueles que necessitam. Ó Deus, te pedimos que a Tua mão poderosa nos guie a entender a Tua palavra nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite, muito obrigado pela sua presença, você que nos visita. Para nós é um motivo de grande alegria ter você aqui com a gente hoje, você que já nos visita há muito tempo, né? Muito obrigado pela sua presença. Quero dizer, você que tem vindo de outra igreja e já está frequentando a nossa igreja há um bom tempo, e se você está pensando em ficar aqui, me procure, vamos marcar uma conversa, uma hora, não é? Para ver se a sua situação é pedir carta ou receber você por aclamação, né? Mas a gente precisa saber da sua história. Então você que tem vindo à igreja regularmente, você que já é membro ou já foi membro de uma outra igreja, você que está desviado dos caminhos do Senhor, mas há um bom tempo Deus tem trazido você a esta igreja e você ainda não tomou a decisão de se fixar aqui. Olha, nessa noite é a oportunidade para você pensar seriamente sobre isso. E se essa for a sua intenção, nos procure, estamos à sua disposição para sermos bênção do Senhor na sua vida. Amém? Como nós já afirmamos pela manhã, o tema de hoje é esse que você está vendo aí. Nós já começamos a falar, né, alguma coisa sobre esse tema, um novo começo. E a gente sabe que tudo que muda na nossa vida não muda tudo, não é? Nós sabemos que toda boa mudança, ela sempre deixa algumas coisas do nosso passado, ou da nossa antiga realidade. Quando Deus promove mudanças na nossa vida, quando Deus nos instiga a viver algo novo, um novo viver, sempre permanece alguma coisa. Então nós temos que fazer nessa noite duas perguntas, né? A gente vai fazer essas perguntas e responder elas, tá? Depois que a gente lê o texto. Mas é necessário fazermos duas perguntas fundamentais para tudo que de novo começa na nossa vida. Nós deixamos o ano 2020 para trás. Entramos no ano 2021. Muita coisa não aconteceu no início desse ano que aconteceu no ano passado.
Não é verdade? E com certeza o início desse ano nas nossas vidas não foi o mesmo iniciado no ano passado. Então nós já experimentamos algumas mudanças naturais da vida, das circunstâncias, das situações que estão sobre nós nesse mundo, que fogem do nosso controle, como é o caso dessa pandemia. Ela forçou mudanças nas nossas vidas. Mas não é dessas mudanças que eu quero refletir. Não é desse novo começo que eu quero falar. Da necessidade da gente rever a vida por conta de tudo que já aconteceu e está acontecendo. Mas de um novo começo que Deus promove, que Deus trabalha, que Deus nos instiga a viver. Porque o capítulo 31 de Deuteronômio é justamente o início desse novo começo. É o final de um ciclo de vida. Eles passaram 40 anos no deserto. Numa trajetória que devia durar 40 dias. Eles passaram 40 anos. Porque quando Deus começou um novo ciclo na vida deles, lá no Egito, no início dos primeiros dias desses 40 anos, pouco mais de um mês, eles se rebelaram contra o Senhor. Eles não acreditaram nessa nova proposta de vida que Deus tinha para eles. E quem está lendo a Bíblia novamente comigo esse ano, vem, a gente lê 4 capítulos por dia, não é? Fica fácil a gente lembrar e da gente assimilar muita coisa. Eu sempre li muito corrido. Eu nunca li assim frações pequenas, né? Então, fazendo essa leitura mais lenta, a gente gasta mais tempo, porque é muito rápido ler 4 capítulos. E você lê e já medita, né? Então, dá para você ainda aproveitar e fazer uma meditação naquele texto ali. E a reclamação que o povo de Israel mais fazia, ou mais fez, até chegar essa decisão de Deus falar assim, ó, já que é isso que vocês estão pensando de mim, vocês vão ficar 40 anos no deserto. E essa geração não vai entrar na terra que eu prometi que entraria. Sabe qual era a maior reclamação que aquele povo, aquela gente, aquela geração tinha para Moisés? Mas não era uma reclamação de Moisés, era uma reclamação de Deus. Era uma reclamação para Deus. Era uma reclamação com Deus. O Deus que ouviu o clamor da aflição do seu povo, está registrado em Êxodo capítulo 3. Deus ouviu a aflição do seu povo e Deus mandou Moisés. Esse povo reclama de Deus, esse povo murmura de Deus. E sabe o que esse povo vai mais dizer para Moisés em relação a Deus? Por que você nos trouxeste para morrer nesse deserto, se a vida no Egito era bem melhor? Era o tipo de reclamação mais comum entre o povo. Então, esse novo começo que eles estão experimentando há 40 anos depois, era para estar sendo usufruto e não começo. Porque Deus havia prometido esse novo começo há 40 anos atrás. Mas eles foram incrédulos, eles foram rebeldes. E por isso, aquela geração não entrou na terra prometida. O livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa repetição. É um livro dedicado à lembrança do concerto de Deus com Israel e do compromisso que Israel tinha com Deus. Havia uma aliança de Deus para com Israel e de Israel para com Deus. E o livro de Deuteronômio tem essa função de fazer lembrar o povo todas as palavras de Deus, todo o ensinamento de Deus, toda a vontade de Deus, para que eles entrassem na terra prometida cientes de que tipo de vida, de que tipo de valores, do que Deus esperava que eles vivessem. E seria uma vida boa, maravilhosa,
indizível, incomparável. Se essa geração fizesse o que a geração anterior não fez. E o capítulo 31 é um resumo dos discursos, dos ensinamentos que Moisés faz ao longo do livro de Deuteronômio, ensinando novamente a lei a este povo, ao povo de Israel. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 23, que diz assim: Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor pôs sob juramento, prometendo dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra para a qual ides, passando o Jordão para possuir. Por favor, alguém me traga um copo de água, por favor. Continuando, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foi Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Obrigado, Deus abençoe. Vou tomar logo aqui. Voltando ao versículo 14, tá, irmãos? Para que a gente não perca aí o contexto. Disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foi Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles, desampará-lo-ei,
e deles esconderei o meu rosto, para que sejam devorados, e tantos males e angústias os alcançarão, que dirão naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós. Esconderei, pois, certamente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escreverei para vós outro este cântico, e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que manda leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houvesse tornado a outros deuses, e os houvesse servido, e me irritado e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra, que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e os ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra, que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Amém? Eu gostaria de pedir que um irmão e uma irmã orassem a Deus nesse momento. Qualquer irmão e irmã da igreja, mas um homem e uma mulher, um irmão e irmã, membro da igreja, elevassem uma palavra de oração. São duas palavras de oração, uma de um irmão e uma de uma irmã, qualquer um que sentiu o desejo no coração. Uma irmã. Muito obrigada, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui reunidos, Senhor. Apesar, Senhor, de tudo que estamos passando, mas o Senhor tem nos dado força para estarmos aqui. Abençoa também essas pessoas que se acham em casa, Senhor. Muitas vezes têm vontade de vir para casa, Senhor, mas alguma coisa impede. Graças, Senhor, nós te damos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele Deus que nos ampara nas horas mais difíceis da nossa vida. Nós entregamos essa igreja na mão, abençoa, Senhor, cada um separado. Ouve as nossas orações, perdoa as nossas falhas, Senhor. É a oração que eu te faço, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. As duas perguntas que a gente tem que fazer são as seguintes: o que mudaria nesse novo começo e o que não mudaria? Então, nós vamos ver o que mudaria. 5 coisas, pelo menos, mudaria. A primeira, eles viveriam uma mudança de ambiente, do deserto a uma terra fértil. Eles viveram 40 anos no deserto. E agora eles estavam na iminência de entrar numa terra fértil. Numa terra que manda leite e mel, como nós lemos aqui. Então, a primeira mudança que eles iam experimentar nesse novo começo era uma mudança de ambiente. Não necessariamente uma mudança melhor. Porque como nós vimos aqui, no finalzinho da leitura, Deus já mostra tanto para Moisés quanto para Josué que esta geração também vai fazer o quê? Vai se rebelar. Vai desobedecer. Vai anular a aliança que Deus fez com eles. Mesmo numa terra melhor,
mesmo em condições melhor, mesmo debaixo de uma bênção maior. Porque Deus os abençoou, Deus os protegeu, Deus os guardou, Deus os sustentou nos 40 anos que viveram no deserto. Nenhum mal veio sobre eles, nenhum mal. Não lhes faltaram nada, nada. Deus lhes deu tudo. Então, nem sempre que a vida muda para melhor, nem sempre que a gente está bem na vida, não quer dizer que tudo vai ficar bem. Nem tudo dessa novidade, desse novo começo, nem tudo de bom desse novo começo é essencialmente bom. Porque se eu não souber me comportar, se eu não souber reagir, se eu não souber lidar com esse bom novo momento, isso pode se transformar na minha tragédia, na minha ruína. A Bíblia diz que quando Noé desceu da arca, ele plantou uma vinha. E ele bebeu do fruto da vide, que é o vinho. Ele aprendeu a fazer vinho com as uvas. Só que ele bebeu até se embriagar. Então aquilo que era bom, aquilo que era nobre, aquilo que era uma bênção de Deus na sua vida, se transformou numa desgraça, num problema familiar, num problema social. E até hoje a gente sofre com isso no mundo. Não é? Pedro pediu para Jesus: Senhor, se é tu mesmo, manda-me andar sobre as águas. E Jesus falou: vem. Ele andou? Andou. Mas chegou até onde Jesus estava? Não, não chegou. Porque ele começou a olhar para quê? Para o vento. Ele começou a sentir as gotículas das ondas. Ele começou a sentir o balanço das ondas. Ele deixou de olhar para Jesus. Era um dos maiores milagres pessoais na vida de Pedro que ele estava experimentando. E ele afunda. Então, nem sempre quando, nesse novo começo, quando Deus nos orienta, quando Deus nos direciona, quando Deus nos impulsiona e a gente começa a experimentar coisas boas e novas, nem sempre essa mudança de ambiente, ela é boa em si mesma. Eu e você conhecemos pessoas que trabalharam, estudaram, confiaram em Deus e adquiriram um certo status social. Conseguiram melhorar materialmente de vida. E aí, de repente, os bens, todas as bênçãos materiais que Deus lhes concedeu, acabam tomando o lugar de Deus em suas vidas. Porque elas gastam mais tempo cuidando dessas coisas, usufruindo dessas coisas, do que com as coisas de Deus. Então, o que mudaria? Mudaria o ambiente. Mas também haveria uma mudança de comportamento. Por quê? Porque agora eles teriam que desapossar os habitantes da terra. Eles ficaram 40 anos no deserto, não tiveram que fazer esforço nenhum, porque até a comida caía do céu. E se eles chegavam num lugar onde as águas eram amargas, ou as águas elas eram enfermas, né? Ou elas tinham algum problema, Deus fazia o milagre de brotar água da onde fosse necessário. Teve um episódio que eles reclamaram do maná. Deus mandou aves. Mas mandou tanta ave, eles comeram tanta carne naquele dia, que eles passaram mal. Não é? Que eles passaram mal. Deus cuidou deles tão bem ali no deserto. Tinham que realizar tarefas que antes não precisavam realizar. Então, quando Deus promove um novo começo nas nossas vidas, ou nos impulsiona para um novo começo, há uma necessidade de mudança no nosso comportamento, na nossa realidade. Não dá para ficar do mesmo jeito.
Não dá para viver debaixo das mesmas condições. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Porque é algo que Deus espera de nós. Ele vai nos dar todas as condições para fazer o que tem que ser feito, para realizar o que tem que ser realizado, para honrar o compromisso que Ele espera de nós. Mas há uma necessidade de experimentar também uma mudança de comportamento. O que mudaria também era uma mudança social, porque eles iam entrar na terra sem Moisés e sem 2,5 tribos. Então, aquém do Jordão, antes do Rio Jordão, já ficaram 2,5 tribos. Por quê? Porque era a terra mais propícia para a atividade daquelas tribos. Então, elas ficaram ali. Apenas os guerreiros daquelas tribos iriam atravessar o Jordão e só voltariam para suas famílias depois que a última tribo estivesse assentada na terra que Deus prometeu. Então, olha bem, seria também uma mudança social, e uma grande mudança social, porque o grande líder do povo, Moisés, não estaria com eles. Aquele que por tantas vezes intercedeu por eles a Deus. Que disse: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não risca esse teu povo da tua herança. Quantas vezes Moisés aguentou calado uma reclamação desnecessária? Quantas vezes dentro da sua própria casa, na sua família, a sua autoridade como líder do povo de Deus foi questionada? Foi nesse caso que Miriam ficou leprosa, porque ela questionou junto com Arão a autoridade de Moisés e deu voz a outras pessoas, a outras lideranças dentro do povo de Israel, criando motins, problemas. Moisés lidou com isso com toda a paciência e mansidão que havia no seu coração e na sua vida. Esse homem que tanto suportou esse povo, esse homem que tanto intercedeu por esse povo, ele não vai entrar com esse povo na terra prometida. Então, essas mudanças que Deus provoca na nossa vida, os novos começos que Deus nos estimula, às vezes vai custar a presença de alguém muito querido. Ou melhor, vai custar a ausência de alguém muito querido. Quantos não estão mais entre nós que marcaram a história dessa igreja? Quantos que ainda estão vivos, mas não estão mais aqui? Estão sendo bênção em outros lugares. Quantos pastores passaram por essa igreja? Quantos anos nós vamos completar esse ano? 29? É isso? 29 anos. E uma hora o pastor Glaucio também vai ter que ir. E vai vir um outro pastor. E um novo começo, um novo ciclo, Deus vai promover essa igreja. Então, essas mudanças, esses novos começos que Deus realiza e nos impulsiona como indivíduos, como família, como igreja, vai custar uma mudança social, vai nos fazer experimentar uma mudança social, porque não vão estar mais entre nós pessoas tão importantes, pessoas tão especiais, pessoas que marcaram profundamente as nossas vidas, seja porque elas vão para outros lugares, ou seja porque Deus as levou. Então, esse novo começo também é marcado por essa mudança. Há mais duas mudanças que o povo ia experimentar. Uma nova e permanente revelação. Agora eles têm o livro da lei de Deus escrito. Isso é algo novo. Isso é algo extremamente novo e fundamental para o sucesso do fim desse novo começo. Dizem aqueles que analisam as histórias de sucesso que o importante não é começar bem, é terminar bem. Ter uma vida, uma constância na vida, no projeto de vida, que vai te levar ao fim.
que vai te levar ao resultado que você espera. E eles têm na mão o livro da lei. O livro da lei de Deus é escrito. Até o capítulo 31 de Deuteronômio, Moisés ele estava escrevendo o livro da lei. Todo o ensinamento era oral. Mas agora não. Agora nesse novo começo eles têm por escrito a vontade de Deus. A expressão exata, milimetricamente exata, do que Deus esperava, do que Deus não esperava, do que Deus condenava e do que dava graça aos olhos de Deus. Eles tinham tudo para agradar a Deus agora. E mais, uma outra novidade, uma outra coisa que ia mudar, que eles nunca haviam experimentado, é que eles deveriam ensinar essa lei em casa, para os seus filhos. Quando a gente lê o livro de Deuteronômio, do capítulo 1 até o último capítulo, há exortação para que os pais façam o quê? Ensinem a lei de Deus aos seus filhos. Andando pelo caminho, sentado em casa. Fala para poder amarrar no pescoço, para poder botar nos umbrais da porta. Então isso era algo novo para o povo. Ter uma revelação nova e permanente de Deus, ao mesmo tempo que ter a obrigação de ensinar os seus filhos e ter a fonte ao seu alcance. Como é que Deus falava e ministrava ao povo no deserto? Moisés subia, ia para dentro da congregação, a nuvem de Deus vinha sobre a tenda da congregação, e ali o povo sabia que Deus estava falando com Moisés. E que o que Deus estava falando com Moisés, Moisés ia falar ao povo. Agora não, agora o pai, a mãe, a pessoa mais simples de Israel, tinha o poder, a graça e a responsabilidade de ser um sacerdote na sua casa. E isso deveria mudar radicalmente o estilo de vida dos antigos hebreus nessa terra maravilhosa que manava leite e mel. Um novo compromisso. E a cada 7 anos, olha só, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças e o estrangeiro que vivesse no meio do povo de Deus, a cada 7 anos, tinha que se reunir numa assembleia, numa reunião solene, e toda a lei de Deus seria lida. Toda a lei de Deus seria lida a cada 7 anos, para mostrar a importância dessa novidade, desse novo começo que Deus estava promovendo na vida do seu povo. Mas o que não mudaria? O que não poderia mudar e o que não vai mudar em qualquer processo de mudança que Deus possa realizar na vida de qualquer um de nós? Primeiro, a necessidade da presença de Deus. Há 4 situações que não mudariam. Estão vendo 2 aí. A necessidade da presença de Deus com eles. O versículo 3 diz assim, tem uma expressão no versículo 3 que diz: o Senhor teu Deus vai adiante de ti. O Senhor teu Deus. O sucesso dos israelitas na tarefa de desapossar os habitantes de Canaã dependia de que Deus estivesse à frente. Sabe por quê? Porque as cidades eram fortificadas, as nações ali eram mais estabelecidas. Muitas nações tinham gigantes que viviam entre eles. O povo de Israel sozinho não tinha condição nenhuma de desapossá-los, de herdar aquela terra. Deus tinha que estar com eles. Então, nesse novo começo, eles podiam ficar sem Moisés. 2 tribos e meia podiam ficar lá já no seu cantinho. Mas Deus tinha que ir com eles. Porque qualquer mudança, qualquer processo de mudança na nossa vida,
A gente só vai até o final dele, só vai encarar ele, seja ele bom ou ruim, se Deus estiver com a gente. Se o Senhor estiver conosco, isso não pode mudar nunca. Muita coisa mudou na minha vida nesse período de pandemia, na sua também. Mas graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, o que não mudou foi a minha fé nele. Eu continuei crendo nele, eu continuei esperando nele. Eu continuo crendo nele, eu continuo servindo a ele. Porque eu sei que sem ele, eu estou desfalecido. Eu estou à mercê, eu estou entregue. Eu não posso nada. Então o que jamais poderia mudar, é o que jamais vai mudar em qualquer processo de mudança que Deus começa na nossa vida, é a ausência dele. A necessidade da sua presença é vital. O versículo 23 diz assim, olha o que diz o versículo 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Por que Moisés disse isso para Moisés? Porque ele tinha acabado de dizer para... Por que Moisés tinha acabado de dizer isso para Josué? Porque Moisés tinha acabado de dizer da rebeldia desse povo. Quem encarar essa rebeldia era o Josué. Quem ia pegar essa quebrada era o Josué. Aí Moisés fala assim, ó, Josué, seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Deus vai com você. Você sabe que o negócio não vai ser fácil, mas Deus vai estar contigo. Ele vai estar à sua frente. Ele vai te dar toda a condição. E olha, se tem um camarada que eu gostaria de ser igual, é o Josué. Ele é um dos personagens bíblicos que mais mexe comigo. Moisés nem se fala, mas o Josué, ele é um personagem de transição que é incomum, que é raro. A maneira como ele vai conduzir o povo de Deus, a maneira como ele vai conduzir a sua família, a maneira como ele vai viver aquilo que está proposto para ele no capítulo 1, que é dito aqui para ele no capítulo 31, no capítulo 1 do seu livro, e no capítulo 31 aqui de Deuteronômio, é algo que ele vai levar à risca, custe o que ele custar. Ele não vai ser perfeito, ele vai ter os seus momentos de fraqueza, mas ele sempre vai estar na presença de Deus. Então a necessidade da presença de Deus com ele era vital. Isso não ia mudar. Se eles quisessem possuir a terra, tinha que ser com o Senhor. Com o Senhor. E olha, a gente só vai para frente na vida material e na vida espiritual com o Senhor. Porque a vida material bem sucedida sem Jesus é um ralo. Não traz propósito, não traz satisfação. Você está sempre querendo alguma coisa a mais. E quanto mais você tem, parece que mais falta. Nós precisamos da presença de Deus sempre. Uma outra coisa que não iria mudar é a importância de renovação da liderança nos moldes de Deus. O versículo 3 diz que além de Deus passar adiante do povo, Josué também passaria. Ou seja, Moisés não vai com vocês, mas vai Josué. E Moisés preparou Josué. Se você ler Números 27, 18, você vai ver ali quando Deus diz para Moisés: olha, eu escolhi Josué para ser seu sucessor, prepara ele. E Moisés vai ter todo um cuidado de preparar o Josué para esse momento. Então, o povo de Deus, a igreja, o cristão que anseia em viver o novo do Senhor, em experimentar um novo começo que é proporcionado por Deus, precisa entender que qualquer mudança que Deus promove, o que não vai mudar é a importância de renovar a liderança. É o que eu disse para os irmãos.
Hoje eu sou pastor de vocês. Daqui a um tempo eu não serei mais. O pastor Billy Graham foi pastor de vocês. Hoje ele não é mais. O pastor Valdeci foi pastor de vocês. Hoje não é mais. E outros 2 pastores interinos foram pastores de vocês. O pastor Almir e o pastor Washington, de Bento Ferreira. Foram pastores interinos da igreja. Não são mais. A igreja precisa entender, o povo de Deus precisa entender que o que não muda em qualquer mudança que Deus promove no meio do seu povo é isso, é a importância de renovar a liderança. Quantos líderes, bons líderes, que marcaram a história dessa igreja, já não estão mais aqui, estão em outras igrejas, ou partiram, porque a gente não vive para sempre, não dura para sempre. E é por isso que a proposta do Novo Testamento é que cada cristão faça o quê? Um outro discípulo. Cada cristão ensina um novo cristão como servir a Deus, como amar a igreja, como servir a igreja. Isso precisa ser ensinado por cada um de nós. Esse é o papel de cada um de nós. E assim como Deus mandou Moisés preparar alguém, Jesus também mandou os discípulos preparassem outros. E essa palavra se estende a mim e a você. E tem que ser nos moldes de Deus. Foi Deus que escolheu Josué. E lá diz o seguinte: olha, o meu espírito está sobre Josué. Não é qualquer um, de qualquer forma, que a gente coloca na liderança da igreja. As pessoas precisam ser forjadas, discipuladas, tratadas, amadurecidas na fé, para que elas possam, no exato momento que Deus precisar delas, elas estarem ali servindo a Deus. Tem que ser nos moldes de Deus. Não foi Moisés que escolheu, foi Deus que escolheu. No versículo 14 está dizendo: disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Quem que ia dar ordens a Josué? Moisés? Não, Deus. O papel de Moisés era conduzir Josué à presença de Deus. Era ser a ponte entre o povo e Josué. Era mostrar para o povo: olha, Josué é tão capaz quanto eu. Sabe por quê? Porque ele foi forjado nos moldes de Deus. E é assim como Deus falou comigo, Deus está falando comigo. Então isso não vai mudar nunca. A igreja precisa entender a importância de renovar sua liderança nos moldes de Deus. Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai enfraquecendo, a gente vai assumindo outras responsabilidades nobres, porque a gente casa, a gente vira pai, a gente vira mãe, e o filho e o casamento tem que estar em primeiro lugar que a igreja. A igreja tem que vir depois, porque não adianta nada eu ser uma bênção na igreja e um demônio na minha casa. Então o meu lar, ele tem que ser a expressão máxima do meu ministério. E quando os jovens, eles ficam adultos e casam, e têm os seus filhos, e começam a ter os seus projetos, outros jovens, ou outros adultos, precisam estar simultaneamente, paralelamente, sendo treinados, discipulados, para quê? Para que essa carga seja dividida. Porque quando Deus promove mudanças, isso não muda. Essa é a responsabilidade nossa. E quando isso não acontece, é só você ler o livro dos Juízes. Lê o livro dos Juízes. No livro dos Juízes aconteceu uma interrupção nesse processo discipulador de Moisés para Josué, de Josué para os anciãos. A terceira geração, ou a segunda ou a terceira geração depois de Josué, não discipulou
os seus filhos, não discipulou os seus jovens, não discipulou suas crianças, não discipulou os seus adultos. E aí virou aquela desgraça que é o livro de Juízes. É uma desolação total o livro de Juízes. Leia lá para você ver. Por quê? Porque mesmo Deus tendo promovido o sobrenatural, mesmo Deus tendo feito aquilo que é impossível de você fazer, o que era possível nós não fizemos. O povo não fez. A terceira coisa que não mudaria, que nunca vai mudar, em qualquer novo começo que Deus promova nas nossas vidas, é a garantia de sucesso das promessas, das obras de Deus, não de projetos humanos pessoais. Irmãos, desses mais de 20 anos que eu sou pastor, tem um negócio complicado que acontece nesse gabinete. As pessoas chegam lá falando que a vontade de Deus, aquilo que está expressamente escrito na palavra de Deus, que não é. Eu já peguei cara de crente velho, que devia dar exemplo. Eu falo velho no tempo de vida cristã e velho na idade. E Deus chegar para ele e falar assim: meu irmão, o senhor não pode fazer isso, mas eu vou fazer. Mas a palavra de Deus, eu não vou fazer. E fez. E não foi um só não, foram vários. Por quê? Porque acha que os seus projetos pessoais, que a sua visão de igreja, que a sua visão de mundo é a visão de Deus. São ignorantes quanto à palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Ignoram a palavra de Deus. A garantia de sucesso não é para a minha vida pessoal, é para as obras de Deus. Tem muito pastor, tem muita igreja, tem muito cântico, tem muito hino, gospel, que usa esse texto, que usa essa história para dizer que você vai ter sucesso na vida. Não. A garantia de sucesso é das obras de Deus, é do que Deus está fazendo. O projeto de dar a terra prometida aos israelitas não era dos israelitas, era de Deus. Era uma obra de Deus para eles. Deus sabia que eles não mereciam. Deus sabia que eles iam dar para trás. Deus sabia que eles iam chutar o balde. Mas Deus lhes daria, sabe por quê? Porque Deus também estava promovendo juízo sobre aquelas nações. Quem está lendo aí, relendo a Bíblia comigo, viu lá que quando Deus falou para Moisés: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão fazer isso, isso e isso com aquele povo, com aqueles povos lá. Sabe por quê? Porque eu estou trazendo juízo sobre eles, da maldade. E olha, vocês têm que exterminar eles, porque senão eles vão levar vocês pelos maus caminhos. Vocês não podem fazer o que eles fizeram, o que eles estão fazendo. Eles amaldiçoam a terra. E agora chegou o tempo do juízo para eles. Era um projeto de Deus, e isso teria sucesso. Não os projetos pessoais de Moisés, de Josué, ou de qualquer tribo. O texto diz no versículo 4: farei como fiz a Seom e a Og. Quem é que vai fazer? Deus é que vai fazer. Não é o povo de Israel que vai fazer. Não é Josué que vai fazer. E o que Deus fez a Seom e a Og? Deus exterminou esses reis e essas nações na entrada da terra prometida, antes do Jordão. Eles avançaram sobre o povo de Israel. E eles eram militarmente mais capazes, mais habilidosos, mais potentes que o povo de Israel. Mas eles foram vencidos por quê? Porque Deus, aquele era um projeto de Deus, era uma obra de Deus. E no versículo 5 Deus diz para o povo: e vocês farão com eles segundo o mandamento que eu ordeno. Então o que vocês vão fazer na terra prometida não é o que está na telha de vocês, não é o que está no coração de vocês, não é o que vocês estão sentindo, é o que eu determinei, é o que está escrito na minha lei, que hoje vocês têm escrita na mão de vocês. Então, o que não muda no novo começo é isso, a garantia
de sucesso das obras de Deus. Então, se eu estou envolvido nas coisas de Deus, se a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a glória de Deus, porque quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, eu faço tudo para a glória de Deus, porque agora eu vivo para Deus, e tudo que há na minha vida tem que ser sagrado. Não há nada mais profano na minha vida. Eu faço tudo para a glória de Deus. Então eu tenho certeza de sucesso na minha vida, porque eu vou estar imbuído nas obras de Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Pastor Nicodemos, ele diz o seguinte: o Evangelho não promete vida boa a ninguém. O Evangelho não promete casa boa, melhor emprego, altos salários. O Evangelho promete salvação. Você quer ter uma boa vida material, estude e trabalhe. É verdade. Se tem uma garantia de sucesso para quem estuda e quem trabalha. Não adianta você ser um homem de Deus cheio de fé, uma mulher de Deus cheia de fé, mas ser um preguiçoso e uma preguiçosa. Ser um péssimo funcionário. Não adianta. Então, isso não muda, isso permanece. Há sucesso nas obras de Deus. Deus garante o sucesso de suas obras. Dos meus projetos pessoais, não. Eles podem ir adiante e eles podem não ir. Agora, se eu estou vivendo segundo a vontade de Deus, não importa o que eu perca, não importa o que eu tenho de abrir mão dos meus projetos, eu sei que eu vou ter sucesso, serei feliz na vida, porque eu estou no centro da vontade de Deus. E por último, o que não mudaria: a presença corruptora do pecado e a justa reação da ira divina a começar pelo seu povo. Quando a gente lê do verso 16 até o verso 21, a primeira expressão que me saltou aos olhos foi essa do versículo 17. Nesse dia a minha ira se acenderá. Deus está dizendo para Moisés, Deus está dizendo para Josué, Deus está dizendo para o povo: nesse dia a minha ira se acenderá. Que dia? De que dia que Deus está falando? Do dia que eles se levantariam, se prostituiriam. E o que significa se prostituir aqui? Não é dar o corpo, vender o corpo. É trocar Deus, o vínculo com Deus, a aliança com Deus, por outros deuses. É uma prostituição espiritual. No dia que me deixarem e anularem o quê? A minha aliança com Deus. Olha só. A palavra aliança que Deus usa nesse texto é a mesma palavra para designar a aliança do casamento, que deveria ser indissolúvel. É a mesma palavra, tem o mesmo peso, tem a mesma importância. Que dia seria esse que a ira do Senhor se acenderia sobre eles e pode se acender sobre a minha e a sua vida? Dia que depois de termos comido, nos fartados e engordados. Olha só, Deus vai falar de um tempo de bênçãos. Deus está falando de um tempo de bonança. Deus está falando de um tempo de produtividade. Depois de tudo de bom que Deus fizer por eles, eles vão virar as costas para Deus. E a expressão que fez meu coração tremer foi essa última. Olha o que Deus está falando do povo agora. Eu conheço os desígnios que hoje eles estão formulando. Olha, Deus está falando de um tempo futuro. Mas isso está acontecendo agora. Aonde está acontecendo? Aonde? Esses são os versículos mais neotestamentários que tem no Velho Testamento. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da onde? Do coração. É o que é gerado no coração.
é o que é guardado no coração, é o que é alimentado no coração, é o que é cevado no coração. Então Deus está olhando o que está no coração deste povo hoje. E Deus fala o que isso vai gerar na vida deles no futuro. O que está no seu coração hoje? O que você está querendo para a sua vida hoje? Como que você gasta seu tempo hoje? Como que você gasta seu dinheiro hoje? Aonde estão focadas as suas emoções hoje? Olha, o que você está fazendo hoje vai resultar em bem ou em desgraça amanhã. Isso ia acontecer décadas depois. Isso ia acontecer no livro de Juízes, quase 100 anos depois. Mas ia acontecer. Mas isso ia acontecer devagar. Você sabia que o povo de Israel não conseguiu expulsar todos os moradores de Canaã? Não conseguiu. Por quê? Por causa disso aqui que estava no coração deles hoje. É aquele pecadinho, queridinho nosso. É aquele nada a ver que está na nossa mente, no nosso coração. Olha, se tem uma coisa que enquanto estiver nesse mundo não vai mudar nunca, Jesus pode vir de novo aqui, encarnado de novo, mas não vai mudar, porque não mudou depois que ele veio, e também não é para mudar aqui, vai mudar depois. É a presença corruptora do pecado. Mas o pecado tem uma capacidade de destruir a nossa vida, ao mesmo tempo que de nos seduzir. A gente cede com mais força, com mais facilidade pelo erro, para o erro. Daí a vigilância, a necessidade da vigilância. Isso não vai mudar. E a gente precisa se perguntar. Assim como eles, hoje nós temos a lei de Deus escrita. Eles tinham só uma parte do Pentateuco. Nós temos toda a revelação escrita de Deus. Nós temos 2000 anos de cristianismo. O que a gente vai fazer com tanta informação? O que a gente está fazendo? Como é que a gente está vivendo? Não dá para viver nada novo de Deus se a presença corruptora do pecado tem influência sobre a tua vida, em detrimento da revelação escrita de Deus, que é a sua palavra. Eles tinham tudo para se dar bem na terra prometida, tudo, mas o problema estava aí. Isso também não mudou no coração deles, na vida deles. Se Deus olhasse para o seu coração, se Deus olhasse para o meu coração agora, e Ele fosse escrever esse versículo, que desígnios Deus transcreveria aqui para mim e para você? O que está no nosso coração? E olha, se tem uma coisa que o pecado atrai, com certeza, é a ira de Deus. A ira de Deus. E às vezes pode parecer que está tudo bem. Pode parecer que está tudo certo. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Um novo começo. Eu creio, irmãos, que Deus tem um novo começo para nós, para a nossa igreja. Mas eu sei o que vai mudar, mas eu sei também o que não vai mudar. Eu sei o que precisa mudar e sei o que não deve mudar. E eu sei isso em relação a mim, como pastor, como cristão, mas também sei em relação a vocês. Agora eu não sei o que está no seu coração. Deus sabe. E olha, Deus tem o poder de mudar isso. Sabe como é que Deus pode fazer isso? Se a palavra dele entrar no seu coração hoje. Deus está nos mostrando aqui, ó, um raio-x do que nos aguarda. Pode ser bom, pode ser ruim. Só depende de nós.
O mais difícil ele fez. O mais difícil ele está fazendo agora, porque está incomodando o seu coração. Ele está mostrando para você algumas coisas. Ele está apertando a sua alma agora. Mas a resposta a isso é você que dá, não sou eu nem ele. Então, como Moisés, como disse hoje pela manhã, permita que a palavra de Deus confronte você em todos os aspectos da sua vida, para que você possa viver esse ano no centro da vontade de Deus, dentro da sua casa, aqui na igreja, lá no mundo. Porque o que fez diferença na vida do povo de Israel não foram os milagres e nem as ações sobrenaturais que Deus fez neles e por meio deles. Isso eles ignoraram. O que fez a diferença foi esse povo se converter a Deus. Alguns séculos depois, muitos séculos depois, isso é tema para outra mensagem, o rei chamado Josias vai encontrar na biblioteca do palácio o livro da lei de Deus esquecido. E ele vai ler esse livro. Ele vai ver quanto ele estava errado diante de Deus e quanto o povo estava errado diante de Deus. E sabe o que vai acontecer por meio dessa simples leitura da lei de Deus? Uma das maiores reformas espirituais, sociais e culturais no meio do povo de Deus. Leia a história do rei Josias nos livros de Crônicas. Uma revolução vai acontecer, porque o rei um dia encontrou jogado uma Bíblia esquecida. Sabe o que aconteceu em 1507, 1517, agora não lembro exatamente, me perdoem. Um monge católico vai abrir a Bíblia e vai ler: o justo viverá da fé. Se hoje existe uma igreja batista, se hoje existe uma igreja Assembleia de Deus, se hoje existe uma igreja presbiteriana, metodista, luterana, depois de Deus, é porque esse monge católico pela primeira vez abriu a Bíblia e descobriu uma verdade que estava esquecida, abandonada pelo povo de Deus, e começou a reforma protestante que mudou a nossa história. E eu creio que isso pode mudar as nossas vidas, a nossa igreja, as nossas famílias. Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, muito obrigado pela paciência de cada pessoa aqui em ficar até o final. Mesmo nós já tendo passado o nosso culto, o horário do nosso culto, o horário normal do nosso culto. Mas o Senhor tinha que falar isso aos nossos corações nessa noite. Nós precisaríamos entender como que ficar tanto tempo sentado numa igreja ouvindo Deus falar incomoda a gente. Ao passo que ficar 2, 3 horas no celular, 2, 3 horas assistindo séries, assistindo televisão, o tempo passa e voa e a gente não sente nada. Isso mostra assim a mediocridade da nossa fé. Eu tenho hoje a certeza de que tudo que foi falado aqui veio do Senhor para nós, ou para bem ou para mal. Na minha vida, em nome de Jesus, será para bem. E eu clamo pelo teu povo aqui agora, que assim como o Senhor falou no meu coração, o Senhor fale ao Senhor no coração deles. O Senhor começa a quebrantar aqueles corações endurecidos.
que o amor de Deus nos vai. Que a graça salvadora de Jesus e as santas consolações do Espírito estejam sobre nós ao longo dessa semana, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nós ainda vamos louvar a Deus. E após essa canção, o nosso culto estará encerrado. Jovem